Muito boa tarde, meus alunos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso encontro. Sou o pastor Erison Ferreira, nós estamos em mais uma aula, hoje dia 24 de setembro, né? E nós temos tratado o nosso assunto sobre a quarta unidade do nosso catecismo, sobre o Pai Nosso, a instrução que nós temos acerca desse tema tão importante que é o Pai Nosso, e como as petições elas nos ajudam, né, a compreender melhor o cuidado de Deus, a providência de Deus a todas as nossas necessidades. E para dar início a este momento, nós queremos invocar o santo nome do Senhor, aqui hoje reunidos com os nossos alunos, né? Deixa eu sair daqui. Com os nossos alunos, Gabriel, Ezequiel, Vladimir, Marcos e o Anthony, né? Ainda outros não chegaram até o momento da nossa aula, então fica aqui marcado esse primeiro momento, né? O registro da presença e também da ausência. Nós queremos invocar o santo nome do Senhor e queremos fazê-lo em conjunto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus e Pai querido, que nos dás tudo quanto precisamos para o corpo e a vida, nós te louvamos pelo perdão de cada dia e por nos livrar de tentações que o nosso corpo muitas vezes tende a nos levar, a nos induzir ao erro e ao pecado. Suplicamos nesta petição, Senhor Deus, que não deixe que nossa vida incorra para o mal, mas através de Jesus Cristo possa nos proteger, dando-nos também o Espírito Santo, Espírito de sabedoria, que procede de um coração temente a Ti. Nós sabemos em quem confiamos e o clamamos. Abba, Pai, Pai, Paizinho, Pai nosso, Pai que nos guarda de todos os perigos e males, Pai que nos acolhe em seus braços, Pai que perdoa os nossos pecados. Pai, portanto, em Teu nome, aqui reunidos, nós queremos agradecer pela oportunidade e suplicar das Tuas mãos sabedoria em nossa instrução. Por Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, turma? Espero que sim. Amém. Isso, que beleza. Nós vamos começar nosso momento aqui conversando. Então, hoje, o nosso assunto é sobre a quinta, né, e sexta petições, né, cadê? Não, sexta, né, sexta petição. Nós falamos na outra semana sobre a quarta e a quinta petições, né, pão e perdão. Hoje nós queremos falar sobre a petição do não deixar cair em tentação, né, as tentações que nos afetam. Nós queremos tratar esse assunto e também queremos falar da sétima petição, né, livra-nos do mal. Todos esses assuntos estão ligados à lição de número 28, né? Então, primeiro momento, primeiro espaço, nós queremos olhar a petição em si, como Lutero a coloca para nós, né? E não nos deixes cair em tentação. O que Lutero queria falar com isso? Quero convidar vocês para olhar junto aqui comigo. E não nos deixes cair em tentação. O que significa isso? Deus, em verdade, não tenta ninguém. Então, quando nós falamos de tentação, pedindo, né, que Deus não nos deixe cair, pode induzir, né, ou pode surgir o pensamento equivocado de que se nós pedimos para Ele não nos deixar cair, de que talvez por Ele mesmo venha a tentação a nós, né? E não é isso, né? Lutero deixa claro, Deus em verdade não tenta ninguém, mas suplicamos nesta petição que Ele nos guarde e preserve para que, aí sim, a fonte das tentações, o diabo, o mundo e a nossa carne, não nos enganem, nem nos seduzam, né? Como o diabo, o mundo e a nossa velha natureza nos seduzem, né? Nos tentam.
induzindo-nos a crenças falsas, desespero ou qualquer outra grande infâmia ou vício. E ainda que tentados, né, vençamos afinal e retenhamos a vitória. Então, essa é a petição, a sexta petição que nós estaremos trabalhando neste encontro. Muito bem, para um primeiro momento, isso aqui para a gente começar a conversa. Então, aqui bem claro para vocês, né, a petição da lição 28 e o seu significado. Quando nós olhamos então para a sexta petição, nós vamos olhar para o texto bíblico que nos embasa essas petições, né? De modo muito especial a primeira tentação. A primeira tentação que aconteceu ainda lá no Jardim do Éden, quando o primeiro casal, Adão e Eva, né, aqui colocado em destaque para nós, Adão e Eva foram provocados pelo diabo, né? O diabo se disfarçou como uma serpente e ele veio até Eva, provocando nela um desejo, né, de ser semelhante a Deus e colocando também em seu coração a dúvida, né? Será que Deus de fato cumpre aquilo que ele fala? Ou seja, o alerta do Senhor de que se comessem da fruta do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Será que Deus faz valer mesmo a sua palavra? Essa foi aquela dúvida plantada pelo diabo no coração dos nossos pais. E aqui, como nós temos, né, o primeiro texto, a cobra era um animal mais esperto que o Senhor havia feito, isso aqui segundo a Nova Tradução na linguagem de hoje. E esta, né, a serpente, perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores ou conhecendo o bem e o mal. Essa é a tentação plantada no coração de Eva, né, e abraçada tanto por Eva quanto Adão, seu esposo. É bom a gente ter isso bem claro, né? O pecado não é apenas de Eva, o pecado é do casal, né? E por consequência desse pecado, todos os seus filhos, todos os descendentes passaram a sofrer com o pecado, né? E as consequências que Deus disse claramente: se comerem da fruta do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. E as consequências vieram como, né, a morte física, o afastamento da presença de Deus e a morte eterna. Ezequiel pediu a palavra. Alguma coisa? Não. É o que o Vladimir não tá, não. Vladimir, é que eu não estou acompanhando na mesma tela. Pode falar. Pastor, é isso que a cobra falou de se comer a fruta ia ficar igual Deus. É, isso foi verdade, né? Sim, é verdade. Eu acho que esse é um ponto importante. Assim, em todo momento, gente, quando nós olhamos para a Escritura, há uma tentação enorme. Esses dias eu trouxe um assunto para vocês. Não, perdão, não foi para vocês, mas foi num outro espaço. Em que nós estávamos discutindo, pegando Jesus, o herói de minha vida, né? E muitas vezes, né, quando a gente faz essa comparação, especialmente os mais jovens, né, e por isso eu vou reforçar de novo, é importante a gente saber distinguir entre histórias de fantasia, né, mitos e fatos reais. Tá? Quando nós olhamos para o texto de Gênesis, né, e vemos uma cobra falar, a primeira coisa que vem à nossa consciência é: peraí, eu olho para o zoológico, né, a cobra não fala, né? O animal que parece imitar uma voz ou um diálogo é o papagaio, né?
Então, se o papagaio, né, nem o papagaio fala, se a cobra não fala, e a Bíblia diz que a cobra fala, bom, em outros livros que animais falam, são tratados como fábulas, né? E como é que a gente vai... Desculpa, perdão. Deixa eu dar um jeito aqui. Feito. Como é que a gente vai tratar, né, com a Bíblia? Qual é o critério para o texto bíblico? Né, se ele é semelhante aos livros de fantasia, com fábulas? Né? Eu vou dizer para vocês bem claro, não. Né? O texto bíblico, ele traz uma narrativa da condição da natureza e do ser humano anterior ao pecado. Né? Essa narrativa, nós precisamos tomar ela em conta para não incorrermos num risco sério, grave, né? Que é muito comum ao nosso tempo, de pessoas intelectuais, inclusive, vocês provavelmente ouvirão, que olham para o texto bíblico e para a verdade das histórias, os relatos bíblicos, né, como fantasia, comparando a Bíblia com outras literaturas de mitologias. Nisso, onde está o perigo e onde está o risco e o problema maior, né? É olhar a Escritura e o relato do pecado e o relato do envio, da promessa do Messias, o Salvador Jesus, como um relato fantasioso, mitológico das origens. Né? E questionar, por exemplo, se o pecado viria, né, seria de fato real ou uma fantasia, uma construção social. Né? Se nós incorrermos nesse discurso fantasioso da nossa época, do nosso tempo, olharemos para a Escritura como mais um livro e o pecado como uma narrativa, né? Uma narrativa de opressão, só que tirando, assim, deturpando a verdade bíblica, nós corremos o risco da condenação eterna. Por quê? Porque a Bíblia é muito clara em dizer: por causa da gravidade e da realidade que o pecado nos impõe, ou seja, o apóstolo Paulo afirma, né, a origem do pecado começou no Éden, mas as consequências do pecado estão até hoje. E aí um texto que eu deixo para vocês de imediato para pesquisa. Romanos capítulo 5, versículos 12 e seguintes. O apóstolo Paulo vai dizer: o pecado de Adão trouxe consequências não apenas para ele e sua esposa, mas como para todos os que nasceram depois dele. E por causa do pecado, né, a consequência é a morte. E para evitar, né, para impedir o dano maior causado pela morte e o pecado, Deus envia o seu Filho, Jesus, prometido lá em Gênesis 3, versículo 15, promete o seu Filho, e é por causa desse Filho, Jesus Cristo, né, que no tempo certo deu a sua vida na cruz, e esse mesmo Jesus, lá em João capítulo 3, versículo 16, vai dizer: quem nele crê tem a vida eterna. Quem duvida de quem seja Jesus e do plano de salvação que ele tem para oferecer, não tem a vida eterna. Tá? Eu me alonguei na minha fala, mas eu espero que tenha ficado bem claro, Vladimir, para você e para os demais também. Por favor, se manifestem. Né, eu entendi. Entendeu? Ok. Então, fechando, o texto de Gênesis e o diálogo entre a serpente e a mulher, né, não é uma fantasia, é real. Né? Aconteceu. É uma narrativa que a gente precisa sustentar em todo e qualquer tempo, né, a despeito das narrativas contrárias dos nossos dias. Muito bem. Continuando aqui nosso olhar, tá? Nós queremos avançar um pouquinho mais. A tentação, né? Vemos aqui outra história, né, que a gente vai dar uma olhada. Deixa eu puxar aqui então e fazer o link entre elas. Né? Nós acabamos de ver aqui a primeira história, Ezequiel, né, atento aí à tela. Primeira história de Adão e Eva, e como eles, ao serem tentados, né, provocados
a escolher, a uma escolha mais fácil, né? A uma escolha que traria, a princípio, vantagens. Né? É o que foi dito para Eva e para Adão. Né? Se vocês comerem dessa fruta, serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Né? E assim não precisarão mais viver como criaturas. Mas, gente, hoje nós que estamos caídos, né, em pecado, e morremos, né? Eles não sabiam o que era morrer, não sabiam o que era a morte. Né? Quantas coisas, né, a gente olha para trás e fala assim, mas por que eles fizeram isso? Né? Só que nós incorremos constantemente no mesmo erro deles. Nós, e aí eu digo para vocês em especial, né, os adolescentes, estão na fase da inocência da vida, né? Muita coisa ainda de vivência, de experiência, de etapas de desenvolvimento de vida virão para vocês. Né? E muitos farão provocações dizendo, por que guardar o conselho dos pais? Por que guardar o conselho da igreja? Por que não fazer as suas próprias descobertas? Né? Por que não seguir o seu próprio caminho? E vocês já devem ter ouvido e acompanhado muitos colegas de escola que dentro dessa tentação, dessa provocação do diabo, da própria carne, né, com relação às coisas que estão no mundo, se perderam. Né? Adolescentes, jovens, com drogas, com prostituição, né, se colocando em risco de assalto, de sofrerem, né, com violência desnecessária e gratuita em suas vidas. Né? Então, a tentação, a provocação do diabo, né, e a nossa carne com as coisas que estão ao nosso redor, o mundo, ainda hoje perturbam, trazem consequências, dores, sofrimentos para adolescentes e para suas famílias. E aqui nós temos um segundo caso. É o caso da história de José. Lembram dessa história? Lembram desse personagem? Sim. Ah, tá. Nós falamos sobre José em qual outra história, em qual outra doutrina nós falamos de José? Lembra lá? O tema era mandamentos. Vamos ver se vocês lembram. Já facilitei para vocês. Não vai ser. Não cometerás adultério. Não cometerás adultério. Que mandamento é esse? O sexto. Sexto mandamento. Muito obrigado, Gabriel. Então, no sexto mandamento, nós lembramos a história de José. E quem é essa pessoa que está ao lado de José na gravura? Era a mulher de Potifar. Muito bem colocado. Então, o texto aqui que nós vamos olhar é uma situação de tentação. Né? Lá nós falamos, e vocês já sabem qual é o pecado que está envolvido, é o adultério, né? É a falta de fidelidade conjugal com o parceiro, com a namorada, com o namorado, com o esposo, com a esposa. Né? Então essa infidelidade conjugal foi vivida, narrada na história da vida de José. E aqui a história de José está registrada em Gênesis 39, 1 a 23, inclusive tem uma pergunta, né? Eu vou olhar depois, vou mostrar com vocês a atividade que a gente vai trabalhar, tá? Então, em Gênesis 39, 1 a 23, José recusa uma mulher casada. Quero ler com vocês aqui. José era um jovem hebreu. José era um jovem hebreu que foi vendido por seus irmãos e levado como escravo para o Egito. Deus sempre permaneceu com ele. Estou resumindo a história, tá? No Egito, José servia, né, trabalhando como administrador na casa de Potifar. Tudo quanto ele fazia era admirável, porém a esposa infiel de Potifar o desejava, tentando convencê-lo a cometer adultério com ela. José, porém, lhe disse: não, como posso eu cometer um pecado tão grave contra o meu Deus e contra a confiança de teu marido, meu senhor? Essa atitude enfureceu a mulher de Potifar e por essa razão ela mentiu e José foi preso, mesmo sendo inocente. Apesar de tudo, Deus abençoou grandemente por ele ter se mantido puro. Então, essa, né, o resumo da história de José. Então,
como essa história está relacionada ao tema da sexta petição? Não nos deixes cair em tentação. Né? Qual foi a tentação que José sofreu? Bem claro, né? O assédio por parte da mulher de Potifar, seu senhor, seu dono, né? Seu patrão, e tentando, né, perverter o casamento dela, né, e usando José para ser seu amante. E nós olhamos que, diante dessa tentação, José usou das ferramentas que ele tinha. Quais ferramentas eram essas? José sabia muito bem que ele não estava sozinho lá no Egito, na casa de Potifar. Embora ele tivesse sido vendido por seus irmãos, né, ele estivesse numa terra distante, José responde para essa mulher, não, como posso eu cometer um pecado tão grave, tão grande contra o meu Deus? Ou seja, José sabia que Deus estava com ele, que Deus sabia da sua situação, que Deus sabia deste momento e que Deus não estava de costas virado, né? não tinha virado as costas, não tinha o abandonado. Então, o José sabe de que Deus está com ele e que o guarda. Essa é a primeira ciência. E como é que nós temos conhecimento hoje que Deus, né, esse Deus Criador, está presente conosco, assim como ele esteve presente com José? Como é que nós podemos ter essa segurança hoje? Ezequiel. Pelas Escrituras. Pelas Escrituras eu sei que o mesmo Deus que esteve presente com José está presente conosco hoje. Se nós formos olhar a Bíblia, eu convido vocês a fazerem isso, né? Mateus capítulo 28, versículo 20. No final desse texto, Jesus, ali quando encaminha os seus discípulos para a grande missão, vai dizer, eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, consumação dos séculos, Jesus está apontando para o dia do juízo final. Ele está conosco todos os dias até o dia do juízo final. Então, os mesmos recursos que José teve para combater a tentação junto à esposa de Potifar, nós também temos hoje. Tá? E aí eu quero só dar uma olhada aqui. Vladimir pediu a palavra. Por favor, Vladimir, pode falar. O senhor tinha falado que uma frase da Bíblia fala que Deus vai estar conosco até o fim do mundo. Uhum. Como assim, depois do fim do mundo ele vai estar mais? Então, boa sua observação, interessante. O que acontece? A preocupação dos discípulos, especialmente naquele texto, é que Jesus estava se preparando para subir aos céus. Se nós pegarmos o complemento dessa história, e aí vamos abrir nossa Bíblia, né? Abram suas Bíblias aí. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Pronto. O texto que nós vamos ler é Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Onde o evangelista Lucas, né? O evangelista Lucas que escreveu o livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos. E a gente sabe disso pelo prólogo, né? Logo no início ali, eu escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. E se vocês forem olhar lá, o Evangelho de Lucas, ele começa assim, né? Me apurei de todos os detalhes, né? Ó Teófilo. Então, esse é o mesmo amigo, né? Mas a gente quer dar uma olhada, gente, no versículo 6, tá? A partir do versículo 6, Atos 1, 6 em diante. Diz assim, ó. Os que estavam reunidos perguntaram, Senhor, será este o tempo de restaurares o reino de Israel? Jesus respondeu, não vos compete conhecer tempos ou épocas em que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Recebereis o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
Judéia, Samaria e até os confins da terra. E ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu os seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, né? Aqui não são duas varas compridas, são dois anjos, tá? Então, dois anjos vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: Homens, varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi até o céu, assunto, né? Assunto ao céu, não é assunto de discurso, de conversa, mas subiu, né? Foi elevado. A ideia de assunto é elevado até o céu. Ele virá do modo como vocês o viram subir, tá? Então essa é essa a palavra, né? Estou convosco todos os dias até a consumação do século. Lá de Mateus 28:20, concilia com esse anúncio dos anjos na ascensão de Jesus. Ele vai subir fisicamente, corporalmente, e ele vai voltar fisicamente, né, diante dos olhos. E nesse período entre essa ascensão e a volta corporal de Cristo, ele diz que está conosco, não mais com o corpo tátil, né? Como é que Jesus... Mas ele continua conosco de maneira real. Como que ele está conosco? Ele está conosco através da sua palavra, quando ele afirma: onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Tá? E através da Santa Ceia. Todas as vezes comerdes este pão e bebedes este cálice, estão anunciando a morte do Senhor. O que nós estamos anunciando? O que ele afirma. O que ele afirma na Santa Ceia? Toma e come, isto é o meu corpo. Toma e bebe, isto é o meu sangue. Então, nós, enquanto igreja, né, na proclamação da palavra, na proclamação do Santo Sacramento, nós estamos apresentando, nós estamos compartilhando o Cristo de maneira real para todas as pessoas, cumprindo o que ele afirma em Mateus 28:20. Estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Após a consumação dos séculos, não é mais necessário Jesus estar conosco aqui na terra, ou é? É necessário que Jesus esteja conosco aqui na terra depois do fim do mundo? Não. Não. Nós estaremos com ele na Nova Jerusalém. Né? Novo céu e nova terra. As coisas velhas passaram. Né? Tudo se fez novo. Então é uma nova realidade. A realidade que nós vivemos agora, ela é manchada pelo pecado, pela perseguição aos cristãos, né? Pela perseguição e as tentações ao testemunho e uma vida consagrada. Então, eu não consigo passar por isso sozinho. Nós não conseguiríamos passar por isso sozinhos. É por esse motivo que Jesus precisa estar conosco. Mas, quando ele vier no dia derradeiro, não haverá mais pecado, nem a morte, nem o inferno, nada dessas coisas que hoje nos causam tristeza e aflição. Por isso ele fala, né, que até que aquele dia chega, enquanto ele não vem, eu caminho com vocês. Estou com vocês todos os dias. Certo, Vladimir? Espero que sim. Muito bem. Deixa eu avançar aqui um pouquinho mais. Nós vimos então as ferramentas que José utilizou, né, para combater a tentação que recebeu da mulher de Potifar e ser vitorioso, né, e ser abençoado nessa provocação. Muito bem. Vou puxar aqui para o próximo slide. Né? Este é um resumo, né, do que é a tentação. Né? Então vamos dar uma olhada aqui de pertinho. Da sexta petição, algumas perguntas importantes para a nossa reflexão. Né? O que é a tentação? A tentação é tudo o que desperta grande desejo de pecar contra Deus. Percebam, gente. Tentação é diferente de provação. Tá? Provação.
que acontece? As duas coisas são situações difíceis, né? A diferença da tentação para a aprovação. A provação é um exercício para a nossa fé. Quem proporciona provações a nós? Deus. A tentação é um desejo, é uma vontade de pecar contra Deus. É uma oportunidade dada e um desejo. Qual é a origem do desejo? É fora de nós ou dentro de nós? O que vocês acham? Dentro de nós. Dentro de nós. Dentro de nós. Tá? A motivação para esse desejo, ou seja, vamos pensar assim, a motivação, deixa eu buscar um exemplo aqui. Uma ratoeira. Pensa um ratinho, né, um ratinho e uma ratoeira colocada para ele. De onde está o desejo? No rato. queijo. Hã? No queijo. O desejo está onde? Na comida que tá na ratoeira. Não, o desejo está dentro do rato. Ah, tá. O desejo está dentro do rato. Onde está a provocação, a tentação, a motivação para o desejo? O queijo. Tá? O queijo. Então, vamos pensar assim. A tentação é uma coisa que está fora, ou seja, existe um objeto fora de mim, tá? Que me provoca. E o desejo é interno. O desejo é do meu coração. A Bíblia nos fala, é do coração humano que brotam os desejos e as provocações, né? Para a idolatria, para a raiva, para a mentira, né? Para o adultério. Tá? Como ele se faz? O desejo brota do coração e ele se apropria de coisas que estão fora de nós. Como nós vemos isso nas histórias de hoje? Na primeira história, Adão e Eva. A motivação estava fora, que era a palavra do diabo e a fruta do conhecimento. Isso estava fora. Como é que o diabo provocou? Criou, né? Incitou o desejo no coração de Eva para que ela sentisse a vontade, né? A necessidade. Eu preciso comer dessa fruta. Eu preciso disso para eu ser como Deus. Né? Ele jogou aquilo fora, jogou aquelas palavras assim ao ouvido de Eva e ela se sentiu desejosa, ela precisava daquilo. Então ela vai e peca. Né? Assim também acontece conosco. Existe uma questão externa que nos provoca, e para cada um, vamos pensar de novo a história do ratinho, para cada um o queijo é diferente. Para cada um de nós o queijo é diferente. Tem pessoas que ficam tentadas pelo queijo dinheiro. Oportunidade de ganhar dinheiro, oportunidade de fazer dinheiro, oportunidade de ter mais dinheiro. Então, esse objeto que está fora dele cria, né, se alia com o coração e essa pessoa fica ambiciosa, no desejo de matar, de trair, de enganar, né, para ter mais dinheiro para si. Para outras pessoas, o queijo é o sexo. Né? Ah, nossa, o namoro, a menina, né, a moça, a mesma coisa com relação ao rapaz. Né? É tão bonito, é tão bonita, e aí começa a criar aquele desejo, né? E aí a pessoa vai para o namoro e trai o relacionamento. Enquanto está namorando com uma pessoa, olha para outra e acha tão bonita, ou mais bonita do que a primeira com quem está, e vai ficar com outra pessoa. Né? Aí troca de namorada, troca de namorado, né? E tem relações. Quando a pessoa acredita que ela não pode viver sem ter relações, como todo mundo tem, todos os de fora têm, só que eu que não tenho. Né? E aí o diabo começa a provocar com esse assédio e do coração humano vem a tentação para pecar, o desejo de pecar contra Deus. Tá? Para outras pessoas, né, o queijo é o reconhecimento. É a fama. Né? As redes sociais, receber
cliques, receber likes, né, ter 1000 views, ter quantos seguidores no Facebook, no Instagram, no YouTube, né, nesses canais, nessas plataformas, quantos eu tenho? Bom, se estão vindo por presente de Deus, legal. Agora, tem gente que não consegue não ter. Como assim o Ezequiel ter mais seguidores do que eu? Como assim o Gabriel ter mais curtidas no post dele do que eu? E aí então eu começo a criar maneiras para que, se eu não posso ter mais do que eles, então eles também não devem ter. Aí a inveja, né? A ganância, a inveja, e trair o outro, de deturpar o trabalho, o canal do outro. Percebe? Tá claro para vocês? Entre motivação externa e o desejo do coração? Sim. Sim. Sim? Ótimo. Então tá bom. Então vamos lá. Falamos da diferença entre tentação, provação. Vimos aqui a tentação, qual o seu propósito, né? E quem nos tenta? Nós falamos os 3 adversários, né? A fonte da tentação, o diabo, tá? Então, como o Vladimir falou agora há pouco, né? Mas pastor, né, o diabo é real? Né? Assim, a serpente conversou mesmo com Adão e Eva? Né? Eu devo acreditar? Então, o diabo é real? O mundo hoje diz, não, o diabo não é real. O diabo é uma criação do século XVI, né? Dos tempos antigos. As pessoas não sabiam, não tinham acesso à informação, aí criavam essa figura meio mitológica, né? Não caiam nesse discurso. Né? O diabo é real. E se a gente fosse pensar, né, que quando a Bíblia fala do diabo, ela está contando historinha, de novo, né? Jesus não teria tido um embate com o diabo lá no deserto, lembra? Mateus capítulo 4, né? A tentação de Jesus, né, o batismo e a tentação de Jesus, Mateus 3. Então, não teria tido, ele teve, né? Ele debateu com o diabo por diversas situações, né? O diabo de fato falou com Eva, o diabo de fato tenta, né? Quando Jesus fala, brigando com Pedro, né? Afasta, arreda Satanás, né? De novo, o diabo estava soprando ao ouvido do apóstolo Pedro palavras de engano, né? De bajulação. E Jesus repreendeu o diabo, né? Através do apóstolo Pedro. Então, o diabo é real. Tá? Não dá para a gente levar a sério a palavra de Deus se não levar a sério também a existência, a realidade do diabo. Tá? Outro adversário, né, de onde fonte de tentação, o mundo. O mundo. O que é o mundo, gente? Nós já falamos. O mundo é tudo que faz parte da criação de Deus e que está ao nosso redor. Como nós falamos em outra oportunidade, quando a Bíblia fala de mundo, né? O mundo é mau, nós falamos isso no Congresso dos Jovens. O mundo é mau? Não. Né? O mundo é bom? Não. O que é o mundo? O mundo é neutro. O mundo é neutro. Tá? O mundo é criação de Deus. Lá na sua origem, o mundo, as coisas que estão ao redor, eram boas. Eram boas, não havia violência, né? Não havia destruição. As coisas eram boas. Estavam para cooperar com Adão e Eva. Mas, por causa do pecado, o mundo também ficou contaminado pelo pecado. Né? E a maneira como nós nos relacionamos com o mundo, muitas vezes pode fazer com que aquilo que aparentemente era neutro, tá, se torne algo danoso para nós. Vou pegar um exemplo. Na historinha que eu contei agora há pouco, da fábula, né, do ratinho, né, a historinha do ratinho que está lá e ele olha para o queijo e ele sente uma vontade enorme de comer queijo. O queijo é ruim? O queijo é mau? Não. Não. Né? O queijo não é mau. Mas quando eu associo o queijo a uma ratoeira, ele é ruim? É. É. Sim. Tá? Por quê? O mesmo queijo que antes, né, ele podia comer, era um alimento, é fonte de proteína, o rato pode comer, pode consumir, né?
Agora, quando ele está associado a uma ratoeira, este queijo se torna uma ameaça, né? Porque ele oculta um perigo maior, a ratoeira. Tá? Vamos lá. Na vida real, dinheiro é ruim? Não. Não. Não é ruim. Né? Tanto que com o dinheiro a gente pode ter um telefone, pode ter comer um churrasquinho, né? Pode tomar um sorvete com a família, passear, né? É a moeda de troca para que nós recebamos e também ofertemos serviços, né? Na cidade, aonde quer que a gente esteja. Mas a Bíblia fala que o amor ao dinheiro, né? Quando você valoriza demais o dinheiro, diz a Bíblia, isso se torna, é a raiz de muitos males. Porque pelo amor ao dinheiro, pessoas matam, pessoas traem. Né? Recentemente, vocês devem ter visto pela televisão um senhor que ganhou milhões de reais, né? Lá em 2020, ele ganhou na Telecena, fazendo propaganda, ele ganhou na loteria, né? Só que ele não tinha muito apego ao dinheiro, ele era uma pessoa que tinha a cabeça saudável, né? Ele se tornou milionário, mas ele continuou tendo os mesmos amigos, olha que interessante. Ele continuou mantendo os mesmos amigos, ele continuou fazendo a mesma caminhada, indo à padaria, ajudando as pessoas que tinham necessidade. O dinheiro não tomou lugar no seu coração, mas ele foi observado e alguém ganancioso, por amor ao dinheiro que não eram deles, né? Acabaram sequestrando esse senhor, maltratando e por fim ele faleceu. Né? Então, o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males. Pessoas cometem crimes para ter, né, dinheiro por amor ao dinheiro. Tá? Isso é um problema também nos nossos dias. Tá? Então, primeiro, o dinheiro, o alimento, o passeio, né, o trabalho em si, ele é neutro. Ele é neutro. Mas o como nós nos apropriamos dessas coisas que estão no mundo, elas podem se tornar, para nós, objeto de idolatria, de tentação e de afastamento de Deus. Tá claro até aqui? Sim. Sim? Marcos? Sim. Gabriel? Ezequiel? Tá bom. Alguém pediu a palavra? Deixa eu ver quem Ô, foi. professor, Sim. eu tenho uma dúvida que, tipo assim, não tem muito a ver com o que você tá falando agora, mas, tipo, essa unidade acaba no próximo capítulo. Certo. E aí, o senhor já vai dar a prova sobre o Pai Nosso? Eu quero trabalhar bem direitinho com vocês para a gente poder depois fazer a prova, tá? Mas é sempre assim, eu acabo um período, um assunto e a gente pode fazer a prova. Só que a gente está em dívida, né? Como os meninos ainda faltavam alguns de vocês completarem a prova do bloco anterior, eu vou repetir, né, aquela prova com vocês, um trabalho conjunto. Quero ver os que, né, ainda não fizeram para fazerem e os que não alcançaram a nota, nós vamos aplicar um trabalho para completar o estudo dos artigos do Credo Apostólico, tá? E aí depois tem tempo para a gente estudar o Pai Nosso, e é sempre assim, eu vou fazer, completou, tirou média 8, nós avançamos para o próximo bloco. Completou, tirou média 8, avançamos para o próximo bloco. Tá bom? Ok, tá bom então. Não precisa ficar ansioso. O que vocês podem fazer e se aproveitar é memorizar as explicações que Lutero traz, né, nas petições do Pai Nosso e também na introdução e na conclusão. É isso aí que vocês têm que se ocupar. Muito bem. Quando nós falamos dos dois, né, dos três inimigos, eu coloquei apenas dois por enquanto, a nossa carne. Né? Nossa carne, natureza pecaminosa. O que é isso? Me expliquem o que vocês entendem por ser natureza pecaminosa, nossa carne. Pastor, eu consegui. Bem alto para mim, Anthony. Eu consegui colocar o microfone para funcionar agora. Ótimo. O que é nossa Pastor, carne? Calma aí, eu o acho Anthony que está eu com a palavra. lembro.
Acho que algum. Hã? O Anthony estava com a palavra. Você ia responder, Anthony? Respondeu o quê? Que não tava prestando atenção. Ah, tá. O que é a natureza pecaminosa, nossa carne, como está escrito ali? A nossa carne É. é o pecado que existe dentro de todo ser humano proveniente de Adão e Eva. Isso mesmo, isso mesmo. É a herança de Adão e Eva que carregamos em nossa natureza, né, até o fim dos tempos, tá? O pecado original. O pecado original, né? Uma parte desse pecado original que nos assim, continua incitando, né, mexendo com a nossa vontade. Eu quero colocar aqui para vocês abrirem suas Bíblias, por favor. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante. Se vocês acharem aí, Ezequiel já achou? Gálatas capítulo 5, versículos 19 e seguintes. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Olha o que está escrito aqui. Gálatas 5, 19 até o 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, ou seja, o que brota da natureza, né? Da natureza humana? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, glutonarias e coisas semelhantes. Também invejas, né? Discórdias, facções, inimizades. Cadê? Acho que eu pulei. Lascívia, idolatria, 20, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes. São frutos do coração, né? Frutos do coração. E aí vem falando na mesma sequência, o versículo 22, mas, né, quando o Espírito passa a habitar o nosso coração, ou seja, não é só derrota. Quando o Espírito Santo passa a habitar o nosso coração, quando nós levamos a sério a palavra de Deus, quando nós pedimos em nossas orações, né, Senhor, né, venha a nós o teu reino, faça também em mim a tua vontade, olha o que é dito aqui para nós. Versículo 22. Frutos do Espírito no coração humano, né? Amor, tá? Alegria, paz, longanimidade. Longanimidade, a gente não usa isso, não se fala mais, né? É só uma linguagem, um texto bíblico, mas longanimidade é você ser tardio em irar, paciencioso, né? É aquela paciência, poxa, tá irritando e ele não se irrita, né? Errou 1, 2 vezes, 3 vezes e ele continua ali presente. É o amor de mãe, né? É o amor de pai pelos filhos, tá? Então é longânimo. Deus é desse jeito conosco. Benignidade, ou seja, unidade é uma qualidade de benigno, que faz bem, né? Aquela pessoa que tem o prazer de fazer o bem para o outro. Tá? Que mais? Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio, presente muito forte em José. José tinha esse dom, né? Ele orava pedindo a Deus, Senhor, me dê domínio de mim mesmo, para que eu não caia na tentação, para que eu não blasfeme contra ti. Então, José detinha muito bem esse dom. Agora eu quero convidar vocês para um outro texto. Voltem agora um pouquinho, Romanos capítulo 7, tá? Romanos capítulo 7, versículo 14. O apóstolo Paulo, como um homem de Deus, um homem muito zeloso com a palavra, em Romanos capítulo 7, dos versículos 14 até o 24,
ele fala sobre essa situação que nós vivemos por causa da velha natureza, né? Como que há uma luta interna, né? Todos os dias nós precisamos vencer esse inimigo. Ele diz assim, ó, versículo 14: porque bem sabemos que a lei de Deus é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Se eu faço o que não quero fazer, concordo com a lei de Deus, né, de que ela é boa. Mas nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o bem, né, a boa vontade, está em mim, mas o efetuá-lo não está. Não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. E se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque naquilo que é direito ao homem do coração, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nas minhas mãos, nos meus membros, uma outra lei. A lei do pecado que está nos meus membros. E aí ele vai dizer no versículo 24: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E o versículo 25 é a resposta de Evangelho. Graças a Deus, porque Jesus Cristo, o nosso Senhor, né, através dele, eu sou capaz de viver em paz com Deus. Então, esse ponto aqui é muito importante para a gente destacar aqui do nosso estudo, tá? O inimigo, a natureza humana pecaminosa. Ficou claro? Sim, pastor. Tá. Guardem esses textos, eles não estão no livro, nós estamos acrescentando esses textos de Gálatas capítulo 6, de Romanos capítulo 7, para falar então da tentação. O que é que nós pedimos nessa petição? Né? Qual é o nosso pedido? Peço nessa petição, nessa oração, né? nesse trecho da oração, que Deus nos guarde das tentações, nos dê forças para resistir às tentações e nos ajude a vencê-las. Bem claro, bem simples, né? E não nos deixes cair em tentação. O que eu estou dizendo com isso? Senhor, sem ti, eu estou com o apóstolo Paulo. O mal, né, que eu não quero, eu faço. O bem que eu desejo, eu não consigo fazer. Mas se tu estiveres comigo, né, se o sangue de Cristo Jesus perdoar os meus pecados e me der força, aí eu vou conseguir resistir às tentações. Eu vou olhar para o dinheiro e usá-lo como um instrumento de troca, um instrumento de serviço, né, mas não como um ídolo. Eu vou olhar para minha namorada, que Deus vai me dar no tempo certo, né, como uma bênção de Deus, e não alguém que eu vá usar, abusar, né, enganar, trair. Né? Eu vou olhar para as minhas redes sociais, se eu trabalho com isso, como uma ferramenta de trabalho, como uma ferramenta de serviço, e não como uma oportunidade de eu ser melhor do que os outros. Tá? Para juntar tudo que nós já falamos. E assim Deus nos ajude a vencer as nossas tentações. Última pergunta: como podemos vencer as tentações? Podemos vencê-las. Ezequiel, olha aí como é que está aí na tela. Bem alto para eu ouvir. Podemos vencê-los orando e vigiando, evitando más companhias, diversões mundanas, lugares perigosos, usando a palavra de Deus. Isso. Então, ó, ferramentas para vencer as tentações: oração, vigilância, tá? Estar atento. Vamos pegar aquela historinha do ratinho. Se o ratinho olha o queijo e ele é desatento, todo queijo que ele ver, né, ele vai querer comer.
De repente, um deles esconde uma ratoeira por trás. O ratinho, bau, né? Uma situação que todo dia ele faz, mas de repente ela esconde um perigo, uma tentação. E aí ele é morto, né? Mas se ele é um rato sábio, ele vai saber distinguir entre o queijo seguro e o queijo perigoso. E evita o queijo perigoso, aquele que esconde a ratoeira. Tá? Então o apóstolo Paulo vai dizer em outras palavras assim, olha, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Ou seja, ao cristão, ele pode fazer todas as coisas, mas com sabedoria, pela conveniência. Né? Se eu estou num momento em que o lugar é de risco, eu não vou. Eu preciso estar atento a isso. Não a acolher aquelas palavras dos amigos, né, dos colegas, falando assim, você não faz, não, você tem eu acreditava mais em você. E aí provocando o seu orgulho, né? Trazendo uma tentação para uma situação de risco. A gente precisa estar vigilante, saber quando dizer sim, especialmente quando dizer não. Né? Evitando más companhias. Tá, gente? Na escola isso é muito comum. Amigos de rua, isso é muito comum. Né? Na escola, quem são os mais, digamos, os mais engajados? Geralmente são aqueles que fazem as coisas mais erradas. Né? Que vão no banheiro e jogam coisa no teto, que riscam a parede, né? Que escrevem palavrões. Né? Esses são, digamos, sempre rodeados de outras pessoas. Não se deixem tentar. Sejam vocês mesmos uma fonte como a luz, a Bíblia nos fala, né? Vocês são o sal da terra e a luz para o mundo. Sejam vocês mesmos referências para outras pessoas. E Deus colocará pessoas boas companhias ao redor de vocês. Tá? Então, não seja alguém que estou apagado, eu preciso alguém que ilumine o meu caminho. Não vá atrás de má companhia. Né? Seja você mesmo um exemplo de liderança, de instrução, né? De companhia, boa companhia para outras pessoas. Diversões mundanas. Tá? A gente pode pegar na juventude pessoas que sobem em cima de motos, furtam motos para poder andar correndo, né? Tentam dentro do mercado pequenos furtos, para emoção, olha só, conseguiu fazer. São presos, muitas vezes, né, sofrem punições, são apreendidos, a vergonha para a família, né, a vergonha diante de Deus. Olhemos a história de José hoje. Confirmar essa história no nosso coração. Lugares perigosos. Né? Lugares perigosos aqui são os perigos contra a vida mesmo. Né? Ir para lugares onde tem uso de drogas, né? Onde se sabe que há muita prostituição, né? Onde as pessoas chamam para situações de assalto. Né? Então, tudo isso a gente precisa estar atento contra essas tentações da nossa vida. E acima de tudo, usando a palavra de Deus, porque ela é a fonte de toda a sabedoria. Tá bom? Bom, vamos dar uma olhada aqui em alguns desses textos. Opa! Alguns desses textos para a gente dar uma olhada. Tiago 1,3. Quem pode ler para mim? Vou ler então. Fala, pode falar. Posso ler? Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Isso. Provações, Provações. Ela produz perseverança. Isso. Lembra que eu falei da distinção entre tentação e provação? Né? Ou seja, a tentação, ela vem para um resultado negativo. Quando eu sou tentado e eu caio na tentação, eu me sinto fraco, eu sou provocado a pecar contra Deus. A provação é prova, né? Uma ação de prova, uma avaliação. Ela produz perseverança.
Perseverança é força, persistência, tá? É ânimo para não desistir. Então, a diferença entre a tentação e a provação, ok? Então, a provação vem de Deus, é uma situação, às vezes, de preocupação, é uma situação, às vezes, de dificuldade, mas ela não tem o propósito de nos destruir. Pelo contrário, o seu propósito é nos fortalecer o caráter, fortalecer a confiança, fortalecer a fé. Tá? Mais um texto aqui, Ezequiel. 1 Pedro 5, 8 e 9. Bem alto. Tá aí na tela. Bem alto. Mas o Senhor Jesus é fiel. Ele lhes dará força. Não. 5, 8 e 9. Ah, tá. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Isso aí. Então, olha só que importante essas palavras, gente. O alerta para que estejam firmes, vigilantes, tá? O diabo, ele é real e ele está ao redor, em derredor. Eu repito sempre isso de novo, né? Quando vocês assistirem o Discovery Channel, né, ou esses canais no YouTube de perseguição de animais nas savanas, fiquem atentos, né, aos ataques dos felinos, né, dos leões para com os gnus, para com os veados, né, as zebras. Né? Então, como eles atacam? Eles não vão direto ao bando, eles provocam o espalhamento ou então ficam à espreita para pegar aquele que está mais distante, né? Geralmente ou mais velho ou então mais fraco, né? Porque é mais fácil de ser dominado. Né? E o alerta de que assim também com relação à nossa vida, a gente precisa lembrar que está acontecendo comigo, nossa, como eu estou sendo perseguido. Não. O apóstolo Pedro está dizendo, o que acontece com vocês também acontece com outros cristãos. Né? Isso é comum, mas a diferença está em confiar ou não no poder da palavra de Deus para nos livrar desses perigos. Né? Então a gente precisa estar atento. Falta mais 5 minutinhos para a gente. Vamos lá. Eu vou ler aqui o próximo. Né? 2 Tessalonicenses 3:3. Mas o Senhor Jesus é fiel e Ele lhes dará força e os livrará do maligno. Ou seja, se por um lado o diabo é inimigo, anda em derredor, quem nos dá força? Jesus. Né? Ele é quem nos fortalece. E nós podemos olhar que não há tentação que nós soframos que Jesus também não tenha sofrido. Lembro, reforço para vocês. Mateus capítulo 3, né? A tentação de Jesus. Deixa eu só confirmar aqui o texto direitinho. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 3. Sim, capítulo 3. Pregação de João Batista, capítulo 4, né? Capítulo 4 de Mateus, a tentação de Jesus. Então Jesus também foi tentado como nós. E assim como ele venceu o diabo, ele nos ensina quais são as ferramentas para também nós, unidos com ele, vencermos o tentador. Tá? E próximo texto aqui nós temos 1 Coríntios, né? 10:13, diz assim: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Então, quando a tentação de jogos, tentação de roubo, a tentação da fama, né? A tentação
de paixões, né? Paixões da carne, namoro, relações sexuais erradas, né? Ilícitas. Como é que eu vou fugir dessas tentações, como aconteceu com José? De novo, né? Ele não estava sozinho, Deus estava com ele. E Deus deu forças para ele suportar e vencer as tentações. Né? Por isso ele pôde responder tão firme e forte para aquela mulher. Né? Como posso eu cometer tamanho pecado contra o meu Deus e contra o seu marido, o meu Senhor? Né? Então Ainda é nesse não. sentido. Pois não. Oi, pastor? Achei que você tinha falado alguma coisa. Por fim, o último texto, Mateus 26, 41. Palavras de Jesus. Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Né? Alerta de Jesus para nós. Eu não tenho problema comigo. Esse caiu no erro, mas é porque é bobo, é porque é fraco, é porque é trouxa. Né? Eu não cairia. Tolo. Né? Tolo. Você está se tornando a próxima vítima da tentação do diabo, do mundo e da velha natureza. Porque ao achar que você é melhor do que o outro, você se torna arrogante e deixa de vigiar. Né? Então, o certo é a gente continuar atento, conhecer a si mesmo, quais são os queijos que me provocam mais. Né? Quais são as tentações no mundo que me provocam mais? É o dinheiro? Né? É o namoro? Né? Ou seja, é a paixão, né? do desejo sexual? É o desejo de fama, de querer estar assim, ter boas interações com as pessoas, né? Ter boa fama nas redes sociais, é isso? Então cada um precisa se conhecer, né? Se é tirar vantagem sobre outras pessoas, né? Para eu me sentir sempre melhor, ou seja, o meu orgulho. Então eu preciso me conhecer, me perguntar, como a gente ouviu o apóstolo Paulo falar. Miserável homem que sou, quem me livra desse corpo que me leva para a morte? Eu sei o que é certo e eu quero cumprir. Então eu preciso me perguntar, por que é que eu não estou fazendo? E assim, pedir forças ao Senhor para que Ele me ajude em minhas limitações. Certo? Vamos lá, próxima questão. Bom, eu vou segurar por enquanto. Eu quero levar vocês para a gente conversar o próximo tema. Deixa eu mostrar para todo mundo aqui. Então, próximo assunto é a 7ª petição. Mas nós estamos dentro do nosso horário, né? 1h07 aqui de gravação. Eu quero fazer isso aqui, então, num outro momento ao longo da semana. Eu quero convidar vocês e quem está nos acompanhando também para a nossa aula. E aqui o tema que eu compartilho com vocês, tá? Deixa eu botar aqui. Página 5. 5. É isso aí. 5, nós vamos trabalhar com esse aqui. Gente, vocês estão vendo aqui comigo a tela do Como Space? É isso aqui, ó? É isso? Tá bom. Como Space, eu quero mostrar para vocês uma plataforma que o Como Space tem aqui acerca dessa lição. Então, vou botar aqui nosso mapinha, quem está aí acompanhando, né? A lição da semana passada, vem para cá, isso. A lição da semana passada, a lição 27, está aqui, nesse canto, tá? Ao clicar aqui, você vai ter acesso direto à gravação, né? A lição 26 está nessa parte de cá, em nossa sala também, para você que está acompanhando, né? Se quiser pegar, obrigado Ezequiel, se quiser pegar esse link, eu tenho que ficar pequenininho, tá bom, obrigado Ezequiel. Pronto, obrigado por me ajudar. Aqui nesse cantinho, né, temos a lição 26 com a gravação da aula sobre a lição 26. E aqui, se você clicar aqui nesse pequeno tablet, ele vai abrir e te lançar um outro link lá para a nossa sala do Google Classroom, né, com
com atividades para darmos uma olhada, com o tema do dia e tudo mais. Ok. E aqui também, nesse canto, se vocês vierem olhar, né, isso aqui o bonequinho de vocês vai transitar, até aqui nós estaremos na lição 25, que é sobre o modelo de oração. Inclusive, a lição 25 é importante para cumprir o último exercício da lição 28, tá? Já estou fazendo o link para vocês. Mas, hoje, aqui em nossa aula, eu quero convidar vocês para, então, chegarem aqui pertinho. Deixa eu fechar isso aqui. E de um modo muito especial. Aqui é a gravação da aula passada também. Muito bem. Gente, aqui eu coloquei do lado desse painel, tem esse quadro. Tá vendo aqui esse quadro que está do meu lado direito? Esse quadro é de uma plataforma chamada Miro. E ele abre um grande painel, né? Um painel, um quadro branco para a gente acessar. Então eu já coloquei aqui para vocês. Vocês podem acessar aqui, ó, um clique. Clicou, ele vai abrir a janela do Miro. Tá? Essa janela, deixa eu ver como é que vocês estão vendo aí. Deixa eu voltar para cá. Ezequiel, deixa eu ver como é que está aí a tela. Ótimo, obrigado. Aí aqui na janela do Miro, vocês têm, ó, City Board. Veja, então, o quadro, né? Então, qual o quadro? Tem lá o quadro Catecismo Lições sobre o Pai Nosso. Quando vocês clicarem aqui, vai abrir, tá? Não precisa ter conta no Miro, nada disso. Aqui, então, está o quadro. Neste quadro, deixa ele abrir. Tá abrindo aqui para mim. Neste quadro, funciona. Tá travado, é? Calma aí. Pronto. Agora sim. Muita coisa para ele dar conta. Nesse quadro, gente, eu coloquei a nossa lição de hoje. Opa. Como é que ela está? Ó, primeiro ponto lá do nosso caderno tem aqui. José foi tentado em Gênesis 39, 1 a 23. Se você clicar aqui, ele vai abrir o texto bíblico, tá? Numa outra janela aí no seu computador, ou se você abrir no seu tablet também não tem problema, pode fazer e dá para usar direto. Como José venceu a tentação? De duas razões porque ele saiu vitorioso. Aí aqui, ó, tem um pequeno post-it, né? um cardzinho. Cada um de vocês tem aqui o nome de vocês e uma orientação. Dê um duplo clique no post-it e escreva o seu nome e a sua resposta. Que esse aqui está valendo para outras lições também. Tá? Então, o nome já está aqui, escreva a resposta. Cada aluno pode duplicar essa figura e mudar, personalizar com a sua cor preferida. Tá? Como é que você vai duplicar? Ctrl D. Clicou aqui, ó. Clicou Ctrl D, ele vai duplicar. Abrir um segundo post-it desse, tá? O que você vai fazer aqui? Qual é a resposta? Vou botar Ezequiel aqui, que está pertinho de mim. Ezequiel, qual foi a resposta ali àquela pergunta? Como é que você respondeu? Vou botar aqui de novo para você ver. Todo mundo vê. Como é que ele venceu a tentação e saiu vitorioso, Ezequiel? Pela sua fé em Deus. Bem alto, bem alto, bem alto. Pela sua fé em Deus e o conhecimento das Escrituras. Ótimo, então vamos lá. Essa foi a resposta de Ezequiel. Ó, você vai escrever aí. Você pode escrever no seu celular, você pode escrever, ó, José venceu como? Por meio de sua fé em Deus. Esse é o primeiro ponto. Esse é o conhecimento das Escrituras. Sua fé em Deus e pelo seu conhecimento das Escrituras. Sai do teu. Tá. Certo, gente? Tá aí a resposta do Ezequiel. Beleza? Ó, quando terminou, ele vai se encaixando dentro do tamanho que ele precisa ficar.
tá? E aí também o Gabriel vai poder responder no dele, pode fazer lá agora se quiser, tá? O Marcos, o Renan, cada um vai responder aqui. Terminou de responder a sua questão? Vai para a próxima. José foi tentado. Se você estivesse numa situação semelhante à dele, o que faria para sair dessa situação? Ezequiel, como é que você respondeu o seu lá no seu caderno para colocar aqui? Você vai repetir o que você colocou no seu caderno, porque aqui a gente vai poder acompanhar e eu vou poder ver direto o que você está respondendo, tá, gente? Alguns estão longe e eu não consigo olhar o caderno de vocês, mas aqui eu sei se vocês estão respondendo ou não, tá? Entrou na sala durante a semana, veio aqui nesse quadro do Miro, olhou aqui a atividade, respondeu, tá valendo, tá? Eu vou corrigir direto com vocês. O que você respondeu aqui, Ezequiel, no ponto 2? Eu não fiz, não. Não fez, tá? Então, o que acontece? Ezequiel não fez. Ele vai poder fazer, tá? Vai ter o tempo para fazer. Acessou aqui o Miro, vai poder fazer, tá bom? Dúvidas? Não. Beleza. Ó, você clicou aqui fora, ó, clicou aqui fora. Botou com a tecla V. Ó, ele muda. Agora ele está como flechinha. Clicou V, vira mãozinha. Mãozinha, ele mexe, tá? Depois eu vou ter aqui outra atividade para vocês, ó. Depois de estudarmos a história de José em Gênesis 39, 1 a 23, pode falar, Anthony. Como é que eu acesso isso aí que você mostrou? Lá, vou voltar Mostrei? aqui de novo. Tudo bem, ó. Ó. Vou voltar aqui de novo, ó. Tô na sala de aula, certo? Certo. Na sala de aula, do lado do quadro aqui, tá vendo? Tô vendo. Ao clicar nesse objeto, ele vai abrir essa janela para você, ó. Vai abrir essa janela para você. Tá? Você pode fazer no computador, pode fazer no seu celular, não tem problema, é direto. Abriu, aí você tem aqui a atividade. É a mesma atividade que está no caderno. Tá bom? Aí vem aqui esse ponto, ó. Depois de estudarmos a história, refletimos sobre a sua vitória e como sairíamos de situação semelhante à dele. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. Escreva qual o sentimento que domina o seu coração quando você cai em tentação. Como é que você vai fazer isso aqui? Vamos lá, deixa eu fazer o teste com o Ezequiel aqui e vocês juntos. Né? Ezequiel. Opa, calma aí. Não é esse não, calma aí. Vzinho, ó, tá aqui, Vzinho. Aí agora eu posso clicar, selecionar. Qual dessas carinhas, Ezequiel, mais se assemelha ao sentimento? Sentimento que domina o seu coração quando você cai em tentação. Qual dessas? A primeira. A primeira é essa? Uhum. Então, ó, clicou em cima. Clicou, deixa eu desagrupar. Calma aí que fiz errado. Pronto. Clicou em cima. Oi. Clicou em cima. Tá só ele. Ctrl D. Ó, tá aqui. Aí eu trago para cá. Beleza? Tá feito. É isso? Vamos lá. Gabriel, qual é o sentimento que domina o teu coração quando você cai em uma tentação? A primeira também. É essa mesma do Ezequiel? Sim. Ó, clicou, dobrou, traz aqui pro teu, bota aqui. Tá? E não tem problema, cada um de vocês respondendo, não tem problema, o outro colega vai ver a resposta, não tem problema. A gente aqui está colaborando um com o outro para construir o nosso conhecimento. Tá bom? E aí a gente vai fazendo isso. Vamos lá, deixa eu avançar aqui. Depois de estudarmos, beleza. Próxima questão. Próxima questão está aqui, ó. Depois de estudarmos a história e refletirmos sobre a sua vitória, como seríamos em situações semelhantes, agora escreva qual é o sentimento que domina o seu coração quando você resiste a uma tentação, Anthony. Quando você resiste a uma tentação, qual é a figura que se associa ao sentimento do teu coração? Professor, o pastor, eu não respondi não. Não, agora eu estou perguntando direto.
Direto? É, direto, é agora. Quando você vence uma tentação, qual é o sentimento que domina o teu coração? O sentimento que eu tenho quando eu domino uma tentação minha. Dessas Eu acho que, figuras aqui, ó. Dessas figuras aqui, ó. Qual é o sentimento? Cada uma dessas figuras representa um tipo de sentimento. cara, eu acho que é neutro. Eu simplesmente não consigo. Sei lá, não sei explicar. Eu não sinto prazer por dominar uma tentação ou algo do gênero. Ó, aqui é tristeza, né? Tristeza ou culpa. Aqui é alegria, felicidade. Aqui é tô nem aí, né? Tô dormindo, tô nem vi. Raiva, né? Esse aqui é de, como é que é? Apatia, né? Ah, sei lá. E esse aqui é da dúvida, eu não sei que tipo de sentimento, né? Alguém pediu a palavra, quem foi que pediu a palavra? Eu não consigo, não posso ver. Só falar pra mim. Foi o Vladimir. Pode falar, Vladimir. Eu acho que é o segundo. Segundo, então vou colocar aqui pra você. Esse aqui, vou desagrupar. Pronto. Ctrl D. Coloco aqui para o Vladimir. Pronto. Ah, tá, agora que eu entendi. Entendeu agora? É isso aí. Vamos lá. Agora testa você. Anthony, qual é o sentimento que domina o teu coração quando você resiste a uma tentação? Tá bom, vamos lá. Vou colocar o mesmo do Vladimir. O mesmo do Vladimir. Ctrl D. Boto aqui. Trago para cá a tua resposta aqui. Beleza, gente? Beleza? Tá? E aqui a mesma daqui para baixo, né? Como nós vimos, todo sentimento acima traz consequências, né? Sensações e consequências. Qual dos sentimentos deixa você melhor e por quê? E aí você vai responder aqui também, cada um de vocês, qual dos dois te deixa melhor e por que te deixa melhor. Né? Que tipo de sentimento você quer nutrir no seu coração diante das tentações que você sofre. Né? Então eu quero ver isso aí de vocês depois. Pode fazer em casa durante a semana. Tá? É uma coisa nova, vocês devem fazer devagarzinho, fazer aprendendo aqui para lidar com essa ferramenta também. Tá? Cada um de vocês vai botar uma resposta aqui no seu espaço. Assim eu vou sabendo quem veio, quem participou, né? O Marcos hoje aí está com a gente ainda, acho que sim. Vai poder responder aqui também. Agora vem os exercícios, tá? Exercícios. De novo, leia os exercícios, os versículos e responda como cada um deles está relacionado com o tema doutrinário desta lição. Então, como é que 1 Pedro 5, 8 e 9 está relacionado com a nossa lição? Aí o Anthony vem aqui, ó, pega o dele, traz aqui do lado, tá? E aqui dentro, ó, ele vai aumentar, vai dar o zoom, tá? Se você tiver com o celular, é só abrir com, né? Deixa eu botar aqui na frente, aqui, ó. Abriu, pum, vai dar zoom. Apertou aqui, vum, vai sumir o zoom. Se você tiver com o computador, Ctrl e o scroll, aquela rodinha do controle do mouse faz o serviço, tá? Aqui dentro, ó, deu 2 cliques, apagou, e aí você vai escrever, dar a sua resposta, tá bom? Funciona como no celular também. Errou? Quer consertar? Ctrl Z, beleza? Anthony vai responder aqui, beleza, e vou voltar ele lá, vou voltar de novo ele pro lugar dele, aqui, vem pra cá. Cada um de vocês que responder, eu vou ver. Ah, o Anthony respondeu aqui a primeira. Deixa eu voltar de novo o Anthony pra cá. Respondeu a primeira, botou a resposta. Ih, pastor, mas são 4, como é que eu faço? Ctrl D. Traz para cá, escreve a sua resposta. Ah, mais um, Ctrl D. Traz para cá, põe a sua resposta, tá? E por fim, Ctrl D, traz para cá e põe a sua resposta. Ficou claro? Sim. Tá. Beleza. Então, é isso aí o trabalho. Ok. Há coisas que nos tentam para cairmos da fé. Temos 3 grandes inimigos que nos tentam. Quais são esses inimigos? Cada um vai responder aqui dentro, né, desse seu bloquinho. Tá bom? Deus nos ajuda para vencermos as tentações. 2 maneiras de como podemos vencer a tentação.
mesma coisa. Vai colocar aqui a sua resposta. Próxima questão. Há muitos males no mundo, mas eles nem sempre existiram. No entanto, há uma razão que justifique a existência destes males. Qual é a razão da existência dos males? Né? Então a gente já falamos sobre isso no nosso estudo hoje. Próxima questão. Ih, aqui mudou. Calma aí que aqui bagunçou. Calma aí que eu já vou arrumar. Aqui. Pronto. Quando oramos, falamos com Deus. Por que podemos ter certeza de que Deus atende às nossas orações? Né? Cada um bota a sua resposta dentro do seu bloquinho. Tá? Lembre de uma notícia na TV, no jornal ou na internet e relacione pelo menos 2 males que atingem o cristão. Às vezes nem damos conta de que os males estão tão perto de nós. Vamos lá. O que a gente faz? Você pode vir aqui, ó. Abriu a janela. Males que afetam o cristão, gente. O que a gente pode dizer? Males que afetam o nosso corpo. Vamos colocar... Dinheiro. Hã? Dinheiro. Então, vamos botar aqui, ó. Dinheiro, tá? Você pode achar notícias, né? Notícias de corrupção. Vamos botar assim, ó. Notícias de corrupção. Ok? Aí você achou. Tem a notícia aqui, ó. Várias notícias, ó. Se usar notícias, ó, vai aparecer um monte. Né? Cadê? Mais notícias. Corrupção. A internet vai dando um monte. A Cristina Kirchner, né? Vamos dizer que a gente está em época de campanha política, não vamos mexer aqui dentro do Brasil, mas vamos mexer lá fora. Cristina Kirchner, vice-presidente lá da Argentina, né? Assume própria defesa em processo de corrupção na Argentina. O que você vai fazer? Você vai selecionar aí no seu celular, né? Vai tirar um print. Printou? Faz o print. Faz o print. Agora o meu não quer fazer o print. Mas vamos lá. Aqui vai dar. Fiz o print. Vou aqui e Ctrl V. Tá lá. Ó, apareceu a notícia. Vou colocar aqui, Vladimir falou. Vou botar aqui, ó, pro Vladimir. Tá? Pastor, mas vai ficar pequenininho. Não tem problema, porque, ó. Aqui, ó. Ó como é que fica grande. Tá? Então a gente vai poder fazer isso. Você vai olhar, vai pesquisar, encontrar a notícia que fale de uma tentação, um mal que afeta o nosso mundo, que está perto de nós. Você vai trazer para a sua resposta aqui. Tá bom? Em todas as petições pedimos alguma coisa. O que pedimos na 7ª petição? Já olhamos lá, no nosso quadro já passamos a atividade. Tá? O que significa a palavra amém? Tá? De novo, você vai olhar e vai responder aqui. É isso, tá? Esse é o ponto dessa lição. Beleza, pessoal? Vocês dão conta? Sim, pastor. Tá bom. Quero ver se vocês, né, vão gostar, vão se adaptar. Eu estou fazendo a mesma coisa para as outras lições anteriores, estou colocando aqui também. E se essa é uma oportunidade que o Common Space está fazendo em parceria com essa plataforma Miro, né? Enfim, espero que isso auxilie vocês para que também eu possa fazer a correção, vocês interagirem, um ver a resposta do outro, não tem problema, podem colocar palavras diferentes, vocês podem fazer contribuições de um com o outro, marcar um dia para estudar juntos, tá? Acessa a sala de aula, entra na plataforma Miro, respondem junto as questões e aí vão interagindo uns com os outros. Tudo isso que eu estou trazendo são ferramentas que aproximam vocês que estão longe, né, de cidades mesmo, né, de bairros distantes uns dos outros, para que a gente possa crescer junto nessa instrução. Tá bom assim? Tá. Ao longo dessa semana eu ainda faço uma gravação extra sobre a 7ª petição e compartilho com vocês. Tá bom? Até o presente momento nós queremos fazer uma oração para encerrar aqui a nossa aula.
Oramos então ao Senhor. Senhor Deus e Pai querido, graças te damos por tua bondade e misericórdia sobre cada um de nós, por agires com o teu Espírito Santo e pela palavra de sabedoria que nos entregas, dando a cada um de nós força e condições para abrirmos mão das tentações que estão ao nosso redor, vencendo-as, Senhor, na certeza da tua companhia, de que não estamos sozinhos. E assim como José venceu a tentação lá no Egito contra a vida, né, de pureza com a mulher de Potifar, assim também, Senhor Deus, livra-nos de situações, né, de tentações semelhantes a essas e outras tão diversas que estão ao nosso redor. Cada um de nós, Senhor Deus, muitas vezes não se conhece o suficiente, mas pedimos a tua sabedoria. Pedimos, Senhor Deus, a oportunidade de nos conhecermos a partir da tua palavra, para podermos, com o apóstolo Paulo, dizer: Senhor, o mal que muitas vezes tenta o meu coração, eu não quero e não vou fazer, porque tu estás comigo, tu me fortaleces, tu me auxilias. Por isso, Senhor, torna real em minha vida e na vida dos nossos alunos, dos confirmandos dessa igreja, a tua palavra diante das tentações e que, vencendo-as, possam alegrar-se em perseverança, em firmeza e testemunho de fé diante de ti e diante dos homens, para a glória de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Amém. E o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Amém, pastor.